A dica de hoje no projeto 100 Dicas para o TSE é o conceito de barreiras. Nós vimos em dica anterior o conceito de pessoa com deficiência e lá nós falávamos que a pessoa com deficiência é quem tinha uma limitação de longo prazo associada a uma ou mais barreiras. Hoje a gente foca no tema da barreira. Perfeito? Então, barreira, a princípio, retomando o conceito, é tudo aquilo que, de algum modo, possa vir obstar, possa vir dificultar, possa vir trazer uma dificuldade para que a pessoa que tem uma limitação de longo prazo possa exercer os seus direitos em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí o artigo 3º, no seu inciso 4º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, vem definir espécies de deficiência, e são várias. Dessas várias espécies, eu coloco aqui uma tabela que sintetiza tudo para você. Eu vou sair um pouquinho da tela e a gente vai começar olhando de baixo para cima, tá? Você vai entender o porquê. Quando nós falamos em barreiras tecnológicas, são as barreiras que estão o quê? Envolvidas, pessoal, hoje com um computador, com um celular, com esses recursos de tecnologia que nós temos à disposição. Veja, são barreiras presentes? Com certeza. Uma pessoa que não tem membros, né, por exemplo, superiores, terão dificuldade, são pessoas que terão dificuldade para manusear um computador, para utilizar um celular, certo? É claro que hoje existem recursos de acessibilidade, e essa palavra ela é super importante aqui, que irão o quê? Que irão dar jeito, né, irão proporcionar a superação, né, desta barreira. E assim, já entenda você que a acessibilidade é tudo aquilo que pode superar a barreira, tudo aquilo que pode transpor a barreira. O próprio Estatuto trata dessa forma e depois, mais adiante, vai dizer, dada a importância da acessibilidade, que ela é um direito fundamental da pessoa com deficiência. Legal? Mas temos também barreiras ditas atitudinais, certo? A barreira atitudinal, pessoal, é aquela que decorre do comportamento. Isso é bem interessante porque pense você no empregador que não admite na sua empresa pessoas com deficiência porque acredita que elas não terão a mesma capacidade produtiva que as demais pessoas. É uma barreira atitudinal. Gera ali a circunstância de dificultar o acesso ao mercado de trabalho por quem tem limitação de longo prazo. Ok? Perfeito, conceito mega importante. Temos barreiras nas comunicações. E aqui, pessoal, né, diversos obstáculos que as pessoas podem ter para que consigam se comunicar, né, tanto para ela poder se comunicar, caso, por exemplo, ela seja muda, não consiga falar, e embora ela consiga utilizar da linguagem de sinais, Libras, existem pessoas que terão capacidade de compreendê-la, barreira, né, nas comunicações. Como também uma pessoa que tem lá um grau de surdez, e aí está num ônibus, e o ônibus fica, né, naquele recurso mecânico, e ele fica ali no metrô dizendo, olha, a próxima parada, estação tal, e aí ela não ouve. Então tem que ter um recurso visual também. Ou seja, são todos os elementos de comunicação que, caso estejam associados ali com essa limitação, possam trazer dificuldade para o exercício de direitos. Nos transportes, né, e aí quando eu falei de metrô, de certo modo, já estamos abordando a mesma ideia, né, ou seja, né, pode se dar por conta, né, de uma questão de sinalização lá, ou, né, dentro de um transporte, como também pode se dar pela dificuldade de você acessar aquele transporte. Não sei se você já pegou metrôs, mas dependendo das cidades em que você vai pegar um metrô, você tem que descer uma escadaria gigante, e aí, se eu sou um cadeirante? Né? Então você tem que ter recursos de acessibilidade. E ainda, por fim, barreiras urbanísticas e arquitetônicas. Aqui, atenção. Por quê, pessoal? Porque você não pode confundir uma coisa com a outra. A barreira urbanística é aquela que está relacionada a vias e espaços públicos. Então você tem que pensar em barreira urbanística, pessoal, né, com a ideia, por exemplo, de você construir uma cidade, os parques, o calçamento, as marquisas, certo? Então, todos os elementos de sinalização, aqueles elementos de urbanização, eles devem ser acessíveis. Se não forem, eles se porão como barreiras, tá? E aí, presta bem atenção, por quê? Porque vias em espaços públicos, também em privados, que são abertos ao público. Então, não é apenas em espaços públicos, mas também nos privados de acesso público. Ok? E a arquitetônica, veja, a arquitetônica ela está relacionada com o quê? Com edifícios, certo? Quando você
chega num shopping e esse shopping deve conter recursos de acessibilidade para que o cadeirante possa ingressar no shopping, possa circular no andar, possa mudar de andar sem dificuldades, ok? Quando você pensa em barreiras arquitetônicas, a melhor forma de você não errar isso é você pensar em teto. E aí você não tem erro, né? O que é o teto? Você está dentro de um edifício, tá? Tanto em edifícios públicos, naturalmente, como em edifícios privados, ok? Coloquei na tela. Vai ficar ligado? Ótimo. Tem que ficar ligado, é tema importante. E com isso a gente encerra a dica de hoje. Muito obrigado.